Fala pessoal, Antunes aqui e hoje nós abordaremos a dieta para o ganho máximo de massa muscular. Não falaremos de treino ou de outros recursos aqui, apenas da alimentação. Bom, com relação ao ganho de massa muscular, por muito tempo, quando eu era mais jovem, estava iniciando meus estudos acadêmicos e eu era paciente de um nutricionista. Era comum na época adotarmos uma certa, entre os fisiculturistas também, uma certa abordagem chamada de bulking. O que é bulking? Ou superávit energético. Você come muito mais calorias ou uma certa quantidade relevante de calorias a mais do que o seu gasto energético total. Vamos supor que você gaste 3.500 calorias com seu treinamento, a metabolização dos alimentos e as suas atividades cotidianas, mais a sua taxa metabólica basal, você gasta 3.500 calorias. Você teria que comer 4.000 calorias para ganhar massa muscular, né? Aí equilibrando as proteínas, carboidratos e gorduras. Beleza. Hoje a gente sabe que um excesso calórico não é necessário. Por quê? Porque o risco de você acumular gordura em uma relação até bastante desproporcional ao acúmulo de massa muscular, ele é muito grande, especialmente em indivíduos treinados e mais avançados. Por que disso? Porque é o seguinte, o nosso corpo, biologicamente, ele não foi projetado para um nível excessivo de massa muscular. E por excessivo, não precisa ser um indivíduo de 120, 140 quilos. Um indivíduo que já aparenta uma hipertrofia relevante, o seu corpo não foi programado. Ele foi programado para ter uma hipertrofia relevante para produzir força em certas atividades. E é basicamente isso. Nada estético, dane-se estético do teu corpo. Então, mas o que ele é eficiente em fazer? Ele é eficiente pra caramba em acumular gordura. E você não precisa ser um gênio para descobrir isso. Por quê? Porque é muito mais fácil para a maioria, para 99,9% dos indivíduos engordar do que ficar musculoso. Nós temos as anomalias genéticas, mas eles são a exceção, não a regra. Nós trabalhamos com a regra aqui, beleza? Então é o seguinte, essa estratégia, quando o indivíduo é treinado também, ele tem mais dificuldade em ganhar massa muscular, porque quanto mais treinado, menos treinável. E você bota um superávit energético, ele ainda corre o risco de ganhar gordura, mais gordura em relação à massa muscular, e acaba não compensando ali na equação, beleza? O que a gente faz então? A gente come a mesma quantidade de calorias que a gente gasta um pouquinho para cima, batendo a proteína, batendo a quantidade de gorduras, batendo a água, ajustamos a porcaria do sono e, cara, um fator extremamente importante aqui, ajusta o seu treino com sobrecarga progressiva. Eu falei que eu não ia falar de treino, mas acaba sendo importante. O seu treino, você não precisa de um excesso alimentar, não vai ser tudo que vai ser convertido em músculo, não é assim que funciona, beleza? E o que acontece também? Se você, por algum motivo, adotar essa estratégia, você pode até ganhar uma massa muscular relevante, mas você vai ganhar tanta gordura, se você exagerar, que depois você vai ter que perder tudo de novo. E um processo que poderia ser muito mais tranquilo, com muito menos sofrimento, muito mais inteligente, se torna mais árduo, te desgasta psicologicamente, desgasta o seu metabolismo e no final da equação você tende a ficar pior do que você poderia estar. Então essa estratégia não é interessante. Ah, mas o indivíduo, eu vi que fulano comia 4.000 calorias, mas muitas das vezes esses atletas comem porque o gasto energético total deles, em relação ao tamanho deles, é alto, em relação ao volume de treino e outras atividades. Muitos atletas vivem para isso. Vivem para isso. Então, eles podem se dar ao luxo de comer, porque é dessa forma subjetiva, individual, beleza? Mas a maioria das pessoas não é uma estratégia muito interessante. Nem para o iniciante, tá? O iniciante, então, não precisa disso. O iniciante, se bater proteína e ter um treino bom ali, ele já vai desenvolver o máximo possível, já vai partir para o intermediário, daí depois a gente trabalha com esse nível. É basicamente isso, beleza? Então, fechou.